Fala, meu terceiro lá mais um Fortes. Vamos fazer. Terceiro, vamos lá, página 109, que foi o último ponto. E até então nós tínhamos falado apenas os pronomes relativos, o, where, né? Eu havia parado aqui nesse. Nós temos aqui algumas coisas diferentes acostumados aí a verificar, né? Então, ficou com essa situação aí para fazer depois, correto? Então, vamos lá. Página 109 que você all of, most of, half of, none of, some of e any of. São respectivamente, elas se traduzem como a maioria dos, né, todos, metade dos, e alguns dos e qualquer um dos. Então, respectivamente, a maioria, metade, o half. Próximo, nome, alguns dos, são, qualquer um dos, o N. Então, a tradução está respectivamente. Então, lembrando aí, mesmo assim, ficou estranho. Por quê? Os dois primeiros têm o mesmo significado, né? Só quando usa um e outro, mas eles têm o mesmo significado. Então, não está faltando. Pois é, metade, algum, qualquer, certo? Então, variando em gênero e número conforme necessário. Vamos ver. Were given a lot of information. Most of it was useless. Então, recebemos a maioria das quais foi inútil. Most of it, a maioria das informações, certo? There were a lot of people at the party, only a few of whom I had been introduced. Então, havia muita gente na festa, mas fui apresentado somente a algumas pessoas. A few, não está aqui em cima, o a few é algumas também, poucos. I did send them 2 emails. Neither of each has been applied of. Então, eu realmente eu enviei a resposta. Então, esse neither também não aparece aqui. É também uma forma de Jessica sold her car for 2,000. Agora sim, half of each pay off her debt. A Jessica vendeu o carro por $2.000, metade daí ela usou para quitar dívidas, pay off debts. Podemos ainda usar o pronome relativo para fazer referência a uma frase inteira e não apenas a um substantivo ou pronome anterior. Vamos ver isso na prática. Christian doesn't have a phone, which makes it difficult to find him. Então, o Christian não tem um telefone e dificulta encontrá-lo. Então, esse aqui está ligando, né, uma frase inteira e não apenas palavras. Note, note que nessa frase, o which se refere a Christian doesn't have a phone, ou seja, ao fato de Christian não ter telefone. Isso é o que torna difícil encontrá-lo. Our flight was canceled, which meant we had to stay one more night in Dubai. Nosso voo foi cancelado e nos obrigou a ficar em Dubai mais uma noite.
Mais um exemplo. My children have been restless from getting enough sleep. Ficado agitados, certo? À noite, durante a noite, que me impede de dormir o suficiente. Tá? E aí o último, Katie is going on maternity leave for 6 months, which someone to replace her in the project. Vai ficar de licença maternidade por 6 meses, que significa que alguém para substituí-la no projeto. Resumindo, galera, eu sei que vocês devem estar falando, nossa, realmente porque foi confuso, né? Botaram um tópico aqui, não explicaram direito. Então, vamos deixar isso por enquanto assim, porque quando começar a aparecer em exercícios, eu vou explicar um por um, né? Até mesmo porque apareceram aqui exemplos, casos que não estão aqui no enunciado. Então, não tenho nem espaço para escrever aqui e explicar. São simplesmente expressões, né? Então, você tem que decorar porque é assim, pronto. Mas o legal é na prática, então deixa aí aparecendo nas atividades mais para frente e a gente vai conversando. Bem, então para isso agora, nós vamos lá na página 172. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Opa, já. Ô, pessoal, besteira, eu falei 172, mas é 177. Nós vamos começar o ponto gramatical da unidade 2 do Reported Speech. Gente, você pulou algumas páginas aí sobre texto, interpretação de texto que vocês podem fazer. Alguns eu até já pedi para vocês como parte do revisando, né? Então, pelo menos a metade aí eu já pedi como parte do revisando, mas vocês podem fazer tudo e até me mandarem, né? Eu digo para vocês o que está certo e o que está errado e tirar dúvidas, etc. Tá? Então vamos lá. Reported speech, galera. Primeiro que significa discurso, dá origem ao verbo falar, que é speak, certo? Reported, reportar, dá origem à palavra reporter, reporta os acontecimentos. Então, o que nós vamos aprender agora, passando para o português? O discurso indireto. Tá, teacher? Nós temos o discurso direto, nós também temos, consequentemente, o discurso indireto. O discurso indireto é quando você não está falando diretamente com uma pessoa, mas você está contando o que aconteceu, né? Então, quando eu digo assim, então, meu amigo disse, dois pontos, parênteses, travessão. O que você vai fazer agora? Ponto de interrogação. E eu respondi, eu ainda não faço ideia. Então, isso você está usando as falas das pessoas, certo? O discurso indireto ou reported speech, ele mudaria como se uma outra pessoa estivesse contando. Então, o amigo perguntou fazia ideia. É como se fosse um contador de história, certo? Então nós temos aqui um quadrinho, né, um pequeno diálogo, vamos entender aí. I am not feeling well. Eu não estou me sentindo bem. E aí a mulher diz, you should take some rest. Você deveria descansar um pouco. Do you want me to drive you home? Quer que eu te leve para casa? Então aqui você repara que as pessoas estão falando, né? Então isso aqui não é discurso de repórter, né? Não é o discurso direto. Então isso aí é o discurso direto. As pessoas mesmas estão falando. Então, ó, observe a imagem acima. Nessa situação, há uma fala no momento em que ela acontece. Ou seja, se formos transmitir essa fala a uma terceira pessoa, usamos o discurso indireto.
direto ou, como eu já disse, reported speech. Os principais verbos usados no reported speech de frases afirmativas ou negativas são esses verbinhos aí, ó. Say ou said, tá? Say no presente, said no passado. O tell ou told, tell no presente, no passado. Ask, asked. Ask no presente, asked no passado. O que esses verbos significam, galera? Say, say, galera, é o verbo ser. Tell também pode ser dizer ou pode ser contar, falar. Ask, pedir ou perguntar, tá? Então esses são os verbos mais usados aí em português, né? Então, ele perguntou o que você faria nessa situação, né? Ele disse que não sabia. Então, quando a gente está contando histórias, a gente usa muito dizer, contar ou falar, pedir ou perguntar. Embora seja possível, em alguns casos, usarmos o presente simples na oração introdutória, é bem mais comum usarmos o passado. Então, claro, você está contando algo que já aconteceu. Então, o passado desses verbos, né, no caso, said, ó, ele disse tal coisa, ó, ele me contou ou falou tal coisa, ele perguntou tal coisa, é muito. Pode acontecer o caso do presente, do say, tell e ask? Pode, mas não é comum, como está falando aqui. Então, e os verbos seguintes também deverão estar em alguma forma de passado, obedecendo ao que chamamos de sequência dos tempos verbais, sequence of, certo? Então, a gente vai estudar isso mais para frente. Tabelinha, é claro, mas a ideia é, como você está contando algo que já foi, a ideia é sempre colocar os verbos no passado. Então, exemplo, ou said, ó, ou wasn't feeling well, ele não estava se sentindo bem. Você tem o que, né? Mas lembra, a gente acabou de aprender isso na unidade 1. Como aqui tem sujeito, ó, he wasn't, a frase está completa, então não precisa do that. Certo? Ah, posso colocar se quiser? Pode, mas ele disse que não se sentia bem ou não estava se sentindo bem. Então, ó, ou told Karen, certo? E a mesma coisa, he wasn't feeling well. Ele não se sentia bem. Então, quando você percebe aí, dá a mesma tradução, né? Dizer ou contar. A diferença é que, quando eu uso tell ou told no passado, eu tenho que dizer para quem, certo? Quando eu uso said, não precisa fala. Agora, para quem você diz? Ou told Karen. Tá? Então, o tell a gente usa com a pessoa. Para quem? Said, não. O say, não. Né? Ou said no passado. O tell e told, a gente diz para quem? Note que o verbo tell, no passado told, deve ser sempre seguido de um objeto. É o que eu acabei de falar. Disse para quem? Pode ser um nome ou um pronome. Né? Já o verbo say é seguido de uma oração. Sujeito, verbo e complemento. É o que eu acabei de falar. O tell tem que ser para quem? Say, não. Na tabela a seguir, observe as informações verbais né, que ocorrem no discurso direto para o indireto, em frases afirmativas e negativas. Nesse momento, atenha-se apenas à mudança dos verbos. Mais adiante, veremos as modificações dos pronomes e advérbios. Então, como assim, galera? Essa tabela aqui é vida para vocês agora, não é? Por quê? A gente vai ver ó, a diferença do direto
para direto, certo? De acordo com os tempos verbais. Então, se você tem presente, ele vai para o passado simples. Olha o exemplo aqui. I live in Brazil. Claire said, eu moro direto. A Claire disse que morava no Brasil. Lived. Então, está aqui o primeiro caso. Presente vai para passado. O segundo caso da tabela é presente contínuo para passado contínuo. Então, vamos achar, I am, certo? E aqui, was, passado. Certo? O Jack me disse trabalhar de manhã. O Jack me disse que ia trabalhar ou que trabalharia. Certo? O verbo to be presente para o passado. Mas não é só isso. Dê uma olhada na próxima página para você ver o tanto, galera, de mudanças que a gente vai ter. É uma loucura isso. Né? Então você precisa detalhadamente usar uma por uma. Ou dar uma olhada. Então, quando você está no passado simples, passado perfeito. Qual que é o passado perfeito, galera? É isso daqui, Had mais outro verbo. Em português dá no mesmo, Marion disse, comprei uma casa no ano passado. Marion disse que tinha, o had, bought, comprado uma casa no ano anterior. De past continuous vai para past perfect continuous. Was raining vai para had been raining. Então, eu disse que estava chovendo. Eu disse que tinha estado chovido. Estado chovendo. Né? Ou que estava chovendo. Esse tempo, had been raining, ele não existe em português. Então, é estranho até tinha sido chovendo. Tinha estado chovendo. Present perfect vai para past perfect, né? Que é o mesmo daqui, do primeiro. É o had, outro verbo no particípio. Então, haven't, present perfect. They had, igual aí, certo? Quando já está no past perfect, que é esse had alguma coisa, não tem como mudar. Não. No change, certo? Ele continua no mesmo. Passado maior. Da mesma forma que quando voltar mais do que o agora. Quando tem o will, que está no futuro, ele vai para o condicional. Em português também, Os professores falaram, disseram, estaremos aqui amanhã. Os professores disseram que estariam lá amanhã. Então eu mudo de will para would. E a mesma forma, o can, que está no presente, vai para o passado could. Então aqui nem é uma nova tabela, né? É a mesma coisa, presente e passado. Do passado tem mais mudança. E os verbos modais, que é o deveria, né? Então, o might, que é esse eu acho aqui, a ideia de possibilidade, o must, que é o deve, tem que, eles não mudam nada, eles continuam a mesma coisa. A gente sempre volta a um tempo, então, presente para o passado, futuro para o condicional, volta um tempo. E esses não tem mais como voltar, já voltou, dava para voltar, não tem mais, certo? Bem, parece meio confuso, eu entendo, mas quando você começar a trabalhar com isso, você vai perceber que fica mais tranquilo, não é um bicho de sete cabeças. Ainda mais a tabela, você acha e você volta, certo? Não tem nada para fazer vestibular. Aí eu concordo que o negócio dá uma complicada, né? Bem, vistas as alterações verbais, concentremo-nos agora nas mudanças ocorridas nos pronomes e advérbios. Galera, acho que então, concentremo-nos agora nas mudanças ocorridas nos pronomes e advérbios que aparecem sublinhados na tabela.
As palavras sublinhadas na coluna do Direct Speech equivalem àquelas sublinhadas na coluna do Reported Speech. Ou seja, muitas vezes quando fazemos essa transformação, é necessário adequar além dos verbos, além dos verbos, também os pronomes e os advérbios, pois tudo depende de quem falou, em que momento e onde algo foi dito ou perguntado. Como assim, galera? Vamos dar um exemplo. Então ela disse, pontos, vai embora agora. Direto, indireto. Então ela disse a ele para ir embora agora. Agora vai ficar meio estranho, né? Para ir embora naquele momento, porque você está contando algo que já passou, não pode ser agora, percebeu? Até o tempo dá aquela mudada. Você vai perceber que realmente estava grifado, né? Ó, as palavrinhas grifadas, certo? Ó, você muda de um para o outro. Então vamos montar a tabelinha e aí vocês vão anotando para depois ir fazendo. Então quando eu tenho o agora, o now, posso por o then ou o at that time. Os dois vão dar a ideia de no momento. Então, quando eu tenho today, hoje, eu mudo para ontem ou aquele dia. That day, ou aquela sexta, that Friday, e assim por diante. Mesma coisa que já tem pronto aqui, ó. Yesterday, que é ontem, anterior. Na última noite, last night, na noite anterior. Semana passada, na semana anterior. Passado, no ano anterior. Quando eu uso amanhã, né, eu tenho que colocar no dia seguinte, next day. Ele pediu para vir amanhã. Então ele disse, ele me pediu para vir no dia seguinte. Tá. Também nós temos mudança nas pessoas, né? Direto. Então ele diz, dois pontos. Eu não quero, eu não quero. Você muda para contar, então ele. Então as pessoas também podem mudar, né? Para I, para he ou para she. Certo? Vai depender está falando, qual mudança você precisa fazer, certo? O possessivo também muda, né? Esta é a minha chave. Ele disse que aquela era a chave dele. Tudo tem adaptação, ó. Aquela era a chave dele, né? Esta é a minha chave. Ele disse que aquela era a chave dele. Então, todas essas adaptações são feitas durante o direto. Tá certo? Vamos ver mais um pedacinho aí? Tempo ainda, não muito, mas a gente consegue ver mais uma parte. Ó. O reported speech de frases interrogativas. Agora são as perguntas. A gente vai trabalhar nisso com perguntas. Como fugir, certo? Então vamos lá. O verbo mais comum para introduzir as perguntas é o ask. No passado é asked. Eu até já falei que o ask é perguntar ou pedir. Então, quando passamos uma pergunta do discurso direto para o indireto, ou seja, quando contamos a uma terceira pessoa o que foi perguntado, a pergunta original deixa de ser uma pergunta e passa a ser uma frase afirmativa. Assim, os verbos deverão estar também em ordem de frase afirmativa. Porque assim, ó, que horas você vem? Que hora eu vim? Não é mais uma pergunta, tá certo? Cuidado aí. Olha no exemplo. How old are you? The teacher asked. O teacher perguntou. Quantos anos você tem? O teacher perguntou eu. Então, ó, the teacher asked me how old I was. Eu was. Porque o verbo to be passado. Eu, I was. Onde você foi? Where did you go? A mãe dele perguntou. A mãe dele perguntou onde ele tinha. Mother asked him where he had gone. Porque lembra, ó, passado, naquela tabelinha lá atrás, vira past perfect.
When can the children come and see me? The father asked. Podem vir me ver? O pai perguntou. O pai perguntou quando as crianças foi para o passado. Vê-lo. The teacher asked me, are you 21? O professor me perguntou, você tem 21 anos? Ou se tinha 21 anos. Ó, neste caso que a gente tem não, opa, por colocar o se, neste caso, certo? The attendant asked us. Então, a atendente nos perguntou, have you ever been to... Você já esteve na Grécia? A atendente nos perguntou se nós já tínhamos estado. Past perfect. Grécia. Por último, Rosie asked Bobby, are you living here? A Rosie perguntou ao Bob, você está morando aqui? A Rosie perguntou ao Bob se ele estava morando lá. Fechou? Dá tempo de mais um pouquinho, teacher? Dá só mais um pouquinho. Agora retomemos os seguintes exemplos. Ó. Para direto, certo? The teacher asked me, how old are you? How old I was. Então não tem mais a inversão, não é mais uma pergunta. The teacher asked her, are you 21? Direto. O teacher perguntou para ela, você tem? Para ela se ela tinha was. Vamos só finalizar esse pedacinho aqui então, porque depois vai entrar uma ideia nova e aí a gente... Qual a diferença gramatical entre esses pares de frases? Eu já falei, mas eu vou ler aqui para passar em... No primeiro par, usamos uma expressão interrogativa. Quantos anos? E no segundo, temos uma pergunta de sim ou não. Certo? Direto, quando a pergunta de sim ou não, a gente usa o sim. Até mesmo em português. Né? Quando no discurso direto usamos expressões interrogativas como how, como, what, o que, o who, quem, o when, o where, nós as mantemos no discurso direto. Quando fazemos perguntas iniciadas por verbos auxiliares, incluindo os modais, precisamos usar o if. Em português, é a mesma coisa. Se você tiver que montar a frase e você vê que você teve que encaixar um se, qualquer coisa, você tem que pôr esse if, né? Quantos anos você tem? Ele me perguntou quantos anos eu tinha. Não tem. Você é casado? Ele me perguntou se eu era casado. Então, da mesma forma que tem em português, também vai ter o se em inglês. Né? A regra de somente, blá blá blá, só vai confundir a cabeça de vocês. Na verdade, é igual ao português. Então, não se esqueçam que tem que fazer as alterações de tempo verbal. As pessoas mudam. Às vezes é para eu, depois é para ele ou ela. E também advérbios de tempo. Né? Hoje é naquele momento, né? O agora, né? Hoje é naquele dia. O amanhã, no dia seguinte. E assim por diante, as coisas vão levando essa caminhada. Ok? Então, nós paramos por aqui. O próximo tópico a gente ainda continua com o Reporter Speech, mas como fazer pedidos ou solicitações usando o imperativo. Então, a gente vai com calma aí, para não misturar muito, porque tem bastante coisa aí para vocês. Tá ok, galerinha? Então é isso por hoje. Fiquem com Deus. Kisses, hugs. Bye bye.